Olá, mamãe! Você que está gestante ou que acabou de ganhar o seu bebê, eu tenho um assunto muito importante para falar com vocês. Vocês já ouviram falar sobre os principais problemas da amamentação? Já ouviram dizer que a amamentação é um momento desafiador? Então, nós vamos falar sobre isso nesses próximos vídeos. Então, se você está com dúvida em alguma coisa relacionada à amamentação, fica ligadinho com a gente. Eu sou a Rafa Rodrigues, enfermeira obstetra, consultora em amamentação e estou aqui para ajudar você nesse momento tão desafiador. Vamos tornar essa amamentação mais tranquila e sem dor? Hoje eu vou falar com você sobre a dor para amamentar, que é o medo de todas as mães. E essa dor acontece já nos primeiros dias de vida do seu bebê. Por que ela acontece? Porque nós, mães, não nos preparamos para esse momento da amamentação. Nós nos preparamos para a gestação, para o quartinho do bebê, para o enxoval, para o chá de bebê, mas esquecemos da amamentação. E todas nós sabemos que é um momento tão desafiador e tão difícil, porque todo mundo fala que amamentar dói, que amamentar sangra. E você sabe o porquê que dói? Dói porque o bebê pega errado de início. O bebê ele precisa aprender a mamar e você precisa aprender a amamentar. Não é simples, não é um processo natural como todas nós pensamos. As dores desse início da amamentação acontecem de várias formas e é por conta da pega errada. Ela pode ser em forma de escoriação, que é só um raladinho na ponta do mamilo, pode ser em forma de fissura, que é quando tem um corte entre o mamilo e a areola, ou em forma de ulceração, que é quando já sai um pedacinho do mamilo. E isso tudo acontece pela sucção do bebê somente no bico. O bebê, para ele fazer a sucção correta da mama para a retirada do leite, ele precisa fazer a sucção da maior parte da areola, porque ele precisa pegar ductos e ampolas para que ele consiga retirar esse leite. Então, se ele ficar suga só no bico, ele vai lesionar. É muito importante que a gente tenha esse contato com o bebê na primeira hora de vida, para que facilite esse processo, para que o bebê encontre mais rápido a fonte de alimento. Mas não é necessariamente um momento de sugar o leite, porque nós estamos em uma posição bem desconfortável. Então, para que a gente tenha uma amamentação mais tranquila e sem dor, a gente precisa estar numa posição mais confortável e com o bebê posicionado corretamente, para que não tenha essas lesões e esses possíveis desconfortos. Geralmente, quando eu atendo essas mães que vêm me questionar quanto a essas dores da amamentação, elas falam que nem sabem o porquê que isso aconteceu. Pode ter acontecido ainda no momento do pós-parto, na maternidade, mas também pode ser aquelas noites em claro que a gente fica. É um medo de toda mãe, então a gente precisa encorajar para que ela continue o aleitamento materno exclusivo, porque é uma causa muito grande de desmame, essa fase de dor para amamentar. E essa dor pode gerar algumas complicações também, não só para a mãe, quanto para o bebê. O bebê, quando ele não faz uma mamada efetiva, ele pode perder peso ao invés de ganhar. Então, a mãe, quando ela está com dor para amamentar, ela estipula tempos de mamada. E isso não é vantajoso para o seu bebê, porque o bebê ele precisa estar satisfeito para ele te dar uma tranquilidade de 2 a 3 horas para a próxima mamada. Então, a gente precisa ter alguns cuidados para que você não tenha esse início de dor para amamentação. Como que a gente faz isso? Como que a gente precisa preparar essa mama para amamentação? É uma dúvida de todas as mães. Nós não precisamos preparar a mama. O nosso organismo já se prepara sozinho. Nosso organismo é muito sábio, então nós não precisamos colocar nada para hidratar. Então, o que a gente não deve fazer? Não deve passar pomada, não deve passar nenhuma bucha vegetal para calejar o mamilo, que culturalmente isso é indicado pelos avós, pelas tias, pelas pessoas mais antigas. Até mesmo na maternidade, às vezes as pessoas falam: você já preparou o seu mamilo? Não precisa de preparo nenhum. Quanto menos intervenções você fizer, mais tranquilo é a sua amamentação. Então, a gente não pode passar nenhum hidratante, nem no mamilo e nem na areola, porque nós temos
ao redor da areola uns pontinhos que eles liberam um líquido que é um lubrificante natural do seu organismo. Durante a gestação, essa areola já começa a ficar mais escurecida, aumenta de tamanho e o mamilo também aumenta um pouquinho de tamanho. Então, nós não precisamos fazer nada além disso. E muitas mães me perguntam como eu preparo a minha mama na gestação para eu não ter essas dores e essas lesões. Nós não precisamos preparar a mama, o nosso organismo já se prepara durante a gestação. A areola, que é essa parte aqui ao redor do mamilo, ela fica mais escurecida e ela aumenta um pouco de tamanho. O mamilo também dá uma dilatada, uma aumentada. E nós temos uma lubrificação natural da pele da areola. Temos ao redor da areola uns pontinhos que parecem umas espinhas. Essas espinhas, elas são glândulas que liberam um óleo que lubrifica a areola durante a gestação e depois no pós-parto. Então, o ideal é que a gente não passe nenhum hidratante, nenhuma pomada de lanolina ao redor da areola e do mamilo, para que a gente não obstrua esses ductos do mamilo e essas glândulas que produzem essa secreção natural para lubrificar a nossa areola. Então, não precisamos de nada, não precisa passar nada, não precisa esfregar a mama e nem o mamilo durante o banho para fazer aquele calejamento que todos falam que precisa fazer para que você não tenha essa dor. Na verdade, quanto menos você fizer, mais sucesso você vai ter para amamentar e menos dor. O importante é que o seu bebê faça a pega correta desde o início da amamentação. Por isso que você precisa saber quais são os passos para que você consiga ter sucesso nesse momento e não tenha dor. A Organização Mundial da Saúde preconiza que a gente amamente até o 6º mês de vida exclusivamente, só com leite materno. Porém, esse início da amamentação, quando acontecem essas lesões, muitas mães abandonam a amamentação dentro desse primeiro mês. Então, a gente não consegue dar o apoio a essa mãe, porque ela já vem fazendo coisas que para ela foram ditas, que foram passadas de mãe para filha culturalmente. Então, na cultura brasileira, existe o mito de que para amamentar você precisa sentir dor, que é normal sentir dor, que o mamilo precisa calejar. Na verdade, não, isso é um mito. Para você amamentar efetivamente e sem dor, você só precisa estar preparada para esse momento. E como que a gente se prepara? Com muita informação. Então, para você não sentir dor na amamentação, você precisa entender qual é a pega correta do seu bebê. Então, para o seu bebê pegar corretamente desde o início da amamentação, desde os primeiros dias, você precisa aprender quais são os tópicos importantes para você visualizar que a mamada está correta. A boquinha do bebê precisa acoplar a areola, sugar a maior parte da areola para dentro da boca. Então o bebê ele não tem muito contato com o mamilo, e sim com a areola. A mama precisa estar bem molinha para que a gente consiga colocar a maior parte de areola dentro da boca do bebê, para que a boquinha do bebê fique com os 2 lábios para fora. Assim acontece uma vedação entre a boca e o peito e não entra ar para a cavidade. O bebê ele precisa ficar com a narina sem contato com a mama e o queixo e a língua precisam estar em contato com a mama. É o queixo que auxilia a língua na retirada do leite. Então, para que você não tenha essa dor para amamentar, você precisa entender que precisamos fazer todos esses passos para que você tenha uma amamentação mais confortável. Então, é possível você amamentar sem dor e sem lesão nas mamas desde o primeiro dia de nascimento do seu bebê. Então, se você quer ter uma amamentação mais tranquila e sem dor, siga esses passos. E olha, é importante, a única hidratação natural que a gente pode potencializar para que essa cicatrização seja mais rápida é o próprio leite materno. O nosso leite materno tem muito anticorpo, que ele ajuda na cicatrização. Então, evite o uso dessas pomadinhas e desses creminhos hidratantes e siga os passos da pega correta, do qual eu já disse para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão ter sucesso com a amamentação e não vão sentir dor desde o início da primeira mamada. E se você quer saber mais sobre a amamentação, continue me acompanhando que eu vou falar mais sobre isso. Um beijo e até a próxima. Tchau!